Gente querida, hoje nós estamos encerrando a nossa primeira série de reflexões do ano, cujo propósito era, desde o princípio, situar toda a comunidade dentro do tema do ano, que é nosso mundo, nossa missão. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, lá no verso 27. João capítulo 4, verso 27. Onde nós lemos assim: Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, Jesus, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O Pequeno Príncipe é uma miniatura de gente que vive num asteroide pequeniníssimo, o B612. E nesse asteroide tem pouquíssima coisa, apenas ele e a sua amada Rosa. Mas um dia ele decidiu deixar o seu mundinho, saiu do seu asteroide e foi viajando. E o que ele descobriu no trajeto da sua viagem é que existiam outros asteroides, outros pequenos mundos, e ele foi descobrindo os mundos dos outros. Por exemplo, ele se encontrou com um rei no seu mundo. E na ideia do rei, todos estavam ali para serem seus súditos e obedecerem às suas ordens, honrá-lo e respeitá-lo. Ele também conheceu o mundo do homem de negócios, para quem tudo era negócio, tudo era lucro, tudo era cifra, tudo era contrato. Ele também entrou em outros mundos, como por exemplo do acendedor de lampiões. E ele foi indo de mundo em mundo e ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que todos nós temos o nosso próprio mundo. Pode parecer bizarro, mas você também vive no seu pequeno asteroide. A sua família, o seu trabalho, suas necessidades, os seus valores, sua casa, suas contas, que no começo do ano são muitas para todos nós, muitos IPs alguma coisa, né? O seu filho, o seu marido, sua esposa, o seu mundo, o meu mundo. A grande questão é que nós estamos conversando nesse ano não sobre o meu mundo, nem sobre o seu mundo. Não se trata do meu asteroide, nem é sobre o seu asteroide. O tema do mundo é um tema do coração de Deus. E por isso esse ano nós estamos conversando sobre nosso mundo e a nossa missão diante desse mundo. O que nós vamos conversar hoje, basicamente na reflexão, é que a missão envolve tirar os olhos um pouco do nosso asteroide e saber que existem outros mundos por aí que precisam da nossa atenção, que carecem da nossa preocupação. Porque se nós corrermos pelo padrão da nossa rotina, nós vamos perceber que nós ficamos circunscritos, presos e amarrados sempre nas nossas questões e nas nossas preocupações. Mas note, por exemplo, como é diferente a postura de Jesus nesse texto, que é um texto absolutamente maravilhoso. Muitos anos eu navego nas águas de João 4 e todos os anos eu me surpreendo com esse capítulo que em si mesmo daria muitos livros. João 4 é uma narrativa que começa com Jesus indo para a região da Galileia. Ele está saindo da Judéia e ele passa então por uma região chamada Samaria.
Samaria não era outra coisa senão a terra na qual moravam os parentes distantes dos judeus, que eram vistos como aqueles que haviam traído a pátria e traído a Deus e contraído casamentos mistos com os povos ao redor. Então os judeus tinham um profundo desprezo pelos samaritanos, os samaritanos revidavam com desprezo também, e você nunca, jamais veria um judeu falando com um samaritano de bom grado, de forma assim, espontânea. Mas Jesus está passando pela Samaria, ele passa por um povoado chamado Sicar, e Sicar é uma região que tem um poço que teria sido dado a Jacó, um dos patriarcas. Então Jesus senta-se no poço, é meio-dia, ele está com fome, ele está com sede, ele está cansado, Jesus tem uma série de necessidades físicas, mas no limiar daquele calorão de meio-dia, vem vindo uma mulher, ao meio-dia, no horário que ela não deveria buscar água, porque o sol quente demais faria com que a água colhida, levada para casa, fosse uma água quente, insalobra, morna. Ela deveria ter vindo pela manhã, ou deveria vir à tarde, mas por que ela não veio de manhã? Nós vamos descobrir no correr do texto que ela não veio de manhã e não veio à tarde, porque ela sabia que se ela fosse nesses horários, ela encontraria com as outras mulheres do vilarejo lá. E ela teria que lidar com a culpa, com a reprovação e com todo o estigma que pesava sobre as costas dela. Porque ela era uma mulher que tinha contraído diversos relacionamentos e agora estava morando com um homem sem ser casada numa cultura hiper ultra patriarcal, tradicional e conservadora. Todos os olhares estavam sobre aquela mulher desqualificada, aquela mulher que era uma vergonha para a sua própria aldeia. Mas Jesus viu aquela mulher. Não com os olhos dos homens e mulheres da aldeia. Jesus viu aquela mulher como um ser humano que precisava de Deus. E então Jesus rompe uma série de barreiras sociais e de etiquetas que estavam impostas, e ele faz uma coisa absurdamente louca. Ele dirige-se àquela mulher em público. Um homem de respeito jamais falaria com uma mulher sozinho, se não fosse sua esposa. Jamais dirigiria-se a uma mulher, jamais um judeu falaria com uma samaritana. Jesus simplesmente ignora muitas barreiras sociais e pede água àquela mulher. E no ato de pedir água, ele começa a entabular uma conversa que vai pouco a pouco se aproximando do coração daquela mulher, até que no final dessa conversa, ela fala assim, talvez um dia o Messias nos revele essas coisas. Ele bate no peito e fala assim, eu sou o Messias. Se você revirar os evangelhos de capa a capa, você jamais encontrará Jesus usando essa expressão afirmativa, eu sou o Messias, em nenhum outro momento. Mas para aquela mulher, para atingi-la em cheio com o amor de Deus, para se revelar a ela e para se mostrar a ela, Jesus diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você aqui. E então ela, atordoada, deixa o cântaro e corre para dentro do vilarejo. Enquanto isso, seus discípulos que haviam entrado estão voltando, e tudo o que acontece daqui para frente é muito curioso, porque eles estão trazendo a comida que Jesus havia encomendado. Eu ouvi falar que era um sanduíche completo do Subway, que tinha quase meio metro assim. Estavam trazendo debaixo do braço, com uma coquinha gelada, e colocaram na frente de Jesus aquela refeição deliciosa, mas Jesus não comia. E o semblante de Jesus não estava agradável, ele não estava feliz. Ouça o texto. Jesus não está contente com os discípulos. Jesus não está feliz, ele não está com um sorriso no rosto, ele está acabrunhado. Ele está assim, com uma atitude taciturna, num canto, e os discípulos ficam assim, será que alguém trouxe comida para ele? E tal, e eles falam assim, Jesus, come aí a comida. Jesus fala assim, a comida que eu tenho para comer vocês não conhecem. Note que essa é uma palavra de reprovação. Jesus não está feliz com os discípulos. A comida que eu tenho para comer vocês não conhecem. E então os discípulos ficam se perguntando quem tem comida, quem trouxe comida. E Jesus dispara assim, vocês não dizem, os campos estão prontos para a colheita? Vocês são os espertos, vocês sabem quando o milho está pronto para ser colhido. Vocês sabem quando a bolsa sobe. Vocês sabem quando o dólar desce, vocês acompanham a economia, vocês são informados e sabem do que está acontecendo por aí, vocês sabem quando o governo vai mal, vocês sabem quando o governo vai bem, mas vocês entraram naquele vilarejo
e não trouxeram uma pessoa até o poço. Vocês não viram as pessoas e a sede espiritual delas lá. Vocês entraram focados nas suas necessidades, fizeram as suas compras e voltaram para cá, sem trazer ninguém para mim. A atitude de Jesus é de reprovação, sabe por quê? Porque os discípulos entraram no vilarejo enfocados nas suas necessidades, comida, bebida, comprar suprimentos. Eles entraram no vilarejo e eles saíram do vilarejo sem ver as pessoas que estavam ali e as suas necessidades. Eles estavam vendo apenas o seu asteroide. Eles não estavam vendo os asteroides dos outros. Eles estavam vendo apenas o seu mundo, eles não estavam vendo o mundo dos outros. E a grande questão é que tudo isso contradiz toda a caminhada que Jesus tinha com aqueles homens. Por quê? Porque o próprio Jesus encarnava um modelo de vida na qual Jesus tinha necessidades. O texto diz, Jesus estava cansado e com sede, mas ele entabulou uma conversa com aquela mulher para revelar o propósito de Deus na vida dela. Jesus colocou suas necessidades em segundo lugar, para atender às necessidades daquela mulher. Os discípulos entraram no vilarejo, mas eles não entraram no mundo daquelas pessoas. Eles estavam com os olhos fechados, enfocados nas suas necessidades. A pergunta que eu tenho para vocês hoje é: e nós? E nós? Hoje nossa reflexão vai ser finalizada com 4 perguntas apenas. A primeira pergunta é: você tem a mesma fome de Jesus? Eu não estou perguntando se você tem fome, eu estou perguntando se você tem a mesma fome de Jesus. A fome no texto aqui é um símbolo de uma busca, de algo que nos falta e que nós buscamos. Todos nós temos fome, todos nós estamos buscando alguma coisa. O que é que nós estamos buscando? Por sermos joseenses e por morarmos numa das áreas mais influentes e afluentes da cidade, eu presumo que nós estamos buscando as mesmas coisas. Nós estamos lutando de segunda a segunda por um bom trabalho, por um bom salário. Nós estamos lutando por sucesso, nós estamos lutando por algo que está um pouco além do sucesso profissional até, que é ser reconhecido, reconhecimento pessoal, ser valorizado, obter valor pessoal, chegar lá, ter algum status de vencedor, de alguém que deu certo na vida, de alguém que não foi um fracasso. Nós temos fome, nós estamos buscando. A grande questão é que talvez a nossa busca não esteja parelha, síncrona com a busca de Jesus. Porque Jesus estava buscando outra realidade, Jesus estava buscando o coração das pessoas que estavam longe, distantes de Deus. É como se eu pudesse ouvir a sua mente dizendo assim: bom, então pastor, então é o seguinte, então eu tenho que sair do meu trabalho, eu tenho que parar de trabalhar, eu tenho que fechar minha empresa, eu tenho que parar de empreender, eu vou parar de tocar os meus projetos para ficar aqui dentro da igreja, eu e você então, lutando pelas almas. O que você acha da ideia? Mas note que não é sobre isso que nós estamos falando. Quando Jesus envia os seus discípulos, Ele não quer que eles saiam das suas funções sociais. Ele não quer que eles deixem o seu trabalho, Ele não quer que eles deixem de empreender ou de fazer negócios ou de tocar projetos, nem deixem de ganhar dinheiro ou de ter sucesso na carreira. Jesus não está pedindo que todos nós vivamos uma vida monástica, mas Jesus está pedindo que você abra os seus olhos para as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, na empresa, no projeto, na faculdade, para que você veja que essas pessoas com as quais você se relaciona em bases diárias têm necessidade de Deus, têm fome de Deus e estão caminhando a passos largos para uma condenação eterna. Você não precisa mudar de geografia, você precisa mudar de alma. Você não precisa mudar de trabalho, você precisa mudar o olhar. Nós não precisamos ir para as montanhas para encontrar a Deus lá. Nós precisamos estar no mesmo lugar, com uma percepção de por que Deus nos colocou ali. Ou você acha que Deus te colocou nessa posição, na qual você tem contato com 50 pessoas ao longo da semana que trabalham com você, ou para você, ou sobre você, para que você simplesmente ganhe dinheiro e pague as contas no final do mês. Isso não seria um propósito digno. Isso não seria um propósito eterno. Isso não seria uma coisa que tocaria a eternidade.
Isso é digno, é honesto, mas em termos do que Deus tem para você, é diminuto, é pequeno, chega a ser quase banal. Porque daqui a 200 anos todos nós teremos virado pó. E não haverá ninguém vivo sobre essa terra aqui que lembre-se do seu rosto ou da sua voz. Mas se você tiver compartilhado da água da vida com alguém, isso daí é a única coisa que fica. Todos os dias no ministério, eu enfrento muitas situações delicadas e difíceis. E eu vou falar para você uma coisa. Não vou fazer aqui um discurso demagógico. Não, mas todas as vezes eu tenho uma fé de que eu tenho que ficar no ministério, porque não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa. Eu penso em desistir 60 vezes por minuto. Eu penso em desistir muitas vezes. Isso perpassa o meu coração e a minha imaginação. Mas quando eu penso, por exemplo, que eu verei o seu rosto lá, eu coloco tudo de lado e dou mais um passo. Você é a única coisa eterna de tudo o que nós estamos experimentando aqui na nossa comunidade. Esses tijolos não vão, essas cadeiras não vão, esse microfone aqui, ó, tão pouco, ele fica, mas você, a sua vida é eterna. E nós precisamos ajustar o olhar e o coração para essas coisas. A primeira pergunta é: você tem a mesma fome de Jesus? Quando você encontra com uma pessoa no seu trabalho que tem abertura para falar de coisas de Deus, e que você nota ali uma sede espiritual, uma curiosidade espiritual, você fala: que bênção, cara, até que enfim alguém com quem eu posso compartilhar aquilo que inunda o meu coração. Você se alegra, ou você pensa assim: é melhor não falar disso no trabalho, né? Trabalho, é melhor a gente separar as coisas. Você tem a mesma fome de Jesus? A segunda pergunta é: você está vendo o que Jesus vê? Como é que nós vemos as realidades à nossa volta? Os discípulos, eles entraram no vilarejo e eles viram apenas o quê? Eles viram prateleiras e vendas nas quais eles poderiam pegar itens e levar para comer, porque eles estavam com fome. E nós temos as nossas necessidades. Mas um dos grandes problemas é que nós muitas vezes vivemos tão centrado naquilo que nós precisamos, que, como certa vez disse o grande teólogo de Hipona, Agostinho, nós vivemos encurvados em nós mesmos. Você já reparou como é que entra semana e sai semana, e nós estamos sempre, parece que igual uma enceradeira solta? Os mais novos não vão saber o que é uma enceradeira, de jeito nenhum. Alguns estão aqui: enceradeira? Que tipo de instituição antiga é essa da humanidade? Enceradeira, né? Muito antigamente passava-se uma cera, acredite você ou não, e tinha um instrumento eletrodoméstico assim que girava e encerava a casa. Pasmem, olha só para você ver o que a gente, né? Que grandes máquinas o ser humano já não proveu para a nossa história. Então, muitas vezes, nós ficamos girando em torno das nossas próprias necessidades, das nossas próprias preocupações, e tudo que tem diante dos nossos olhos é o eu, e é o ego, e a minha preocupação, e é o eu, mas do meu lado, logo perto de mim, existe o outro. Existe o outro. Eu fico perguntando o que seria de nós se Jesus fosse tão egocêntrico quanto nós somos. Ele pensasse assim: o quê? Eu vou sair daqui do ar-condicionado celestial, da minha tela 24K, vou sair daqui do meu assento celestial para descer lá? É ruim, hein? Imagina se Jesus fosse tão egocêntrico quanto nós somos. O que seria de nós? Imagine se Jesus falasse assim: pai, na moral, vou te falar, eu estou aqui, eu não fiz nada. Eu não fiz nada de errado. Foram os caras lá que meteram os pés pelas mãos. Agora tem que deixar ele se virar. Tem que deixar ele se virar. Porque isso não é problema meu. Se Jesus fosse tão egocêntrico quanto nós somos,
nós estaríamos numa situação muito difícil. Que bom que Jesus não era, não é verdade? Mas você que é discípulo de Jesus também não tem um direito de ser. Porque você não pode negar aos outros o benefício que você recebeu e te fez tão bem, não é verdade? Seria justo você negar ao seu vizinho aquilo que você recebeu de graça? Seria justo você calar a mensagem que salvou a sua vida? Seria justo você continuar olhando para você enquanto Jesus olhou para a sua necessidade? Não seria justo. Não seria honesto. E é aí que está a minha crítica a todo esse movimento evangélico recente, tão entorpecente, aonde pregadores e igrejas se concentram sempre em massagear o ego das pessoas que vêm ao culto. Aonde a mensagem é assim: Deus te ama, Jesus está com você, você é lindo, você é bonita, vai dar tudo certo. O pecado é só uma questão de terceira importância, mas você é a menina dos olhos de Deus. Não que você não seja, mas note como nós estamos vivendo um tipo de um evangelicalismo em que Deus está na periferia e quem está no centro é o homem e as suas necessidades. E nós não somos desafiados a sair do centro, nós não somos questionados para deixar o trono, nós não somos convidados a viver uma vida de sacrifício, nós não somos. E quando nós somos, quando o pregador fala sobre isso, nós nos irritamos e dentro de nós uma voz grita dizendo: esse sermão não é para mim, essa palavra não é para mim. Eu quero te dizer, é para você sim, é para mim também, é para todos nós. Nós estamos colocando Deus como nosso garçom, e isso não dá certo. Nós é que estamos a serviço da agenda dele, e não o contrário. E se você ouvir um tipo de evangelho bem bonitinho assim, faladinho manso, com a voz assim, pertinho do microfone, mas que fala para você que Deus está aqui para ficar trazendo bênção sem medida, enquanto você fica reclinado no ar-condicionado, eu quero te dizer, é mentira. É mentira. Isso não é evangelho. Esse Jesus é de celofane, feito de isopor. E o preço não sobe muito mais do que R$ 1,99. Em terceiro lugar, você está em um processo de cura. Com quem é que eu quero falar aqui? Eu quero falar com os inadequados. E eu quero falar com aqueles que sentem que estão quebrados demais, feridos demais, magoados demais, para poder se engajar na missão e ser uma bênção. Talvez você diga assim: pastor, eu não dou conta. Se você conhecesse a minha história, a família disfuncional da qual eu venho, e tudo que eu sofri, eu sou um cara todo quebrado, eu sou uma mulher que tem baixa autoestima. É engraçado que no mesmo texto, os discípulos entraram pelo vilarejo e não trouxeram ninguém, mas a mulher deixou o cântaro ali. Aquela mulher da vida toda quebrada, da história toda zoada, de um passado todo sujo e questionável, ela entrou no vilarejo e levou todo mundo para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Essa mulher que era rejeitada pelo seu vilarejo, Deus usou essa mulher para levar todo o vilarejo para Ele. E naquele texto diz assim: muitos naquele dia creram em Jesus e foram salvos por causa do testemunho daquela mulher. Então deixa eu te perguntar, será que você é tão pequena assim? Será que a sua história é tão debilitante assim? Será que você está tão quebrado assim? Se você acha que sim, tome um café comigo, deixa eu contar minha vida para você. Deixa eu falar da família que eu tive para você um pouco. Deixa eu te falar da minha relação com os meus pais para você. Deixa eu te falar do meu passado, da minha irmã que morreu, de todas as rejeições pelas quais eu vivi, de todas as decepções que eu tive no ministério, de todas as traições que eu já sofri, de todas as punhaladas pelas costas. Eu vou contar para você do que tem de mais sujo e sórdido na minha vida, e você vai descobrir que eu não estou aqui por mérito. Eu estou aqui porque Deus me chamou para fazer isso. E eu estou apenas obedecendo, só isso, nada mais.
Por isso, eu não estou te perguntando se você está curado. Eu não estou te perguntando se você está pronto. Eu estou te perguntando se você está num processo de cura. Eu não estou pronto. Eu não estou curado. Mas eu estou num processo. E se você estiver no processo de cura, Deus pode usar aquilo que você achou que mataria você para abençoar outras vidas. Sabe por quê? Porque eu fui brutalmente rejeitado por 2 pais. E quando alguma pessoa conta a história dela para mim, do que ela falou, eu falo, cara, eu sinto a sua dor, eu empatizo com você, vamos chorar juntos aqui. E Deus, pela sua graça, tem usado a minha história para curar outras pessoas. É engraçado como funciona a dinâmica, né? Aquilo que deveria ter me matado, Deus usa para trazer cura sobre outras pessoas. Então pode ser que o que você acha que é feio em você, que é sujo e que é quebrado, Deus possa usar isso para trazer esperança para outras pessoas. Justamente aquilo que você acha que te desqualifica é o que te torna mais útil e poderoso nas mãos do Deus que você serve. Então deixa eu te perguntar, você ainda tem desculpa? Você ainda tem alguma desculpa para não se mobilizar? Para não servir? Para não ser uma bênção? Você ainda tem alguma desculpa? Nós não temos desculpa. Nós precisamos estar num processo de cura. E a última pergunta é: você está pronto para se sacrificar? A nossa geração acredita piamente que Deus está aqui para nos servir. Mas olha o que Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensina algo muito parecido. Ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, apenas um ganha o primeiro lugar? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Não, eu esmurro o meu próprio corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe qual é o ponto? É que quem não está pronto para se sacrificar, nunca abraça a missão. A missão vai custar algo para você. Eu te garanto, se você começar a evangelizar alguém, a orar por alguém, pela salvação de alguém, te garanto, isso vai te tirar da zona de conforto. Isso vai doer. Não existe missão sem sacrifício. E o demônio que muitas vezes impede a igreja de ser a igreja é um demônio sorrateiro chamado demônio do conforto. O demônio do comodismo, a entidade que nos impede de levantar, ficar de pé e fazer alguma coisa. Então a pergunta é: você está pronto para se sacrificar? E eu tenho uma última pergunta. Até onde você iria por um amigo? Eu quero que você imagine assim, o melhor amigo que você tem na sua cabeça. Uma pessoa que realmente é aquele compadre, sabe? Aquela pessoa que está com você, custe o que custar. Até onde você iria por um amigo? Você entraria numa comunidade, por exemplo, para tirar o seu amigo de lá de dentro, sabendo que ele tem uma dívida com a boca de fumo e que ele está em posse de homens armados e perigosos do narcotráfico? Você faria isso? Porque note, se você decidir ir para entregar o seu amigo de volta à esposa dele, aos filhos dele, pode ser que, como um preço a ser pago por esse ato, você não retorne vivo para sua esposa e para os seus filhos. Existe um preço para a missão. E todas as vezes que nós decidimos ajudar alguém, nós estamos nos candidatando ao autossacrifício. A Bíblia conta uma história muito curiosa. Ela conta que no meio da madrugada, Jesus recebeu uma ligação de um amigo. E o amigo disse assim: Jesus, eu estou aqui na boca. Eu tenho uma dívida enorme aqui.
E eles disseram que vão me colocar no micro-ondas, se você não vier e não quitar a dívida. E Jesus então deu um abraço no seu pai, pegou a chave do carro, entrou no seu carro, que era um Fusca 76 azul, e foi na direção da boca. Chegando na boca, ele não viu nenhum tipo de traficante. Ele entrou num beco escuro, e quando ele chegou no final do beco, tudo que ele viu foi o seu amigo. E aquele amigo veio na direção de Jesus, o abraçou, deu-lhe um beijo no rosto, tomou meia distância e deu 3 tiros no seu peito. Jesus caiu ensanguentado naquele beco escuro no meio da madrugada. Aquele suposto amigo pegou a carteira, o celular, as chaves do carro de Jesus, para que ele pudesse saldar a sua dívida na boca. Aí você pode falar assim, nossa pastor, que história pesada para terminar um sermão. E ainda mais uma história fictícia que você inventou. Mas não é inventada. Se você ler uma das parábolas de Jesus, que se chama a parábola dos trabalhadores maus da vinha, os trabalhadores matam o filho do dono da vinha para apossar-se da vinha. Exatamente o mesmo teor da história que eu te contei de forma atualizada. Mas a grande questão é que esse amigo que Jesus sai para salvar, sabendo o que lhe custará no final, não são outros senão você e eu. Se por um segundo escapulir do seu coração a certeza de que não foram os soldados romanos que mataram a Jesus, mas o seu pecado, sujo e feio, o meu pecado, grotesco e mesquinho, nós nunca entenderemos a gravidade da missão. Nós nunca entenderemos. Você tem que saber que você estava mesmo em posse de gente muito ruim, e que você e eu, nós estávamos numa condição muito precária. Mas Jesus saiu no meio da madrugada, e ele sabia o que lhe custaria, mas isso não o impediu. Deixa eu te contar uma coisa. Uma estatística muito bizarra do Barna Group diz que 95% dos cristãos das Américas morrerão antes de levar uma pessoa para Jesus. Quando eu li esse dado pela primeira vez, eu passei noites sonhando com aquele 95%, 95%, 95%. Uma a cada 20 pessoas apenas entenderá a missão e se engajará nela. Nesse ano, nós queremos engajar você nessa missão. Ao longo desse ano, nós separamos 10 grandes temas que são importantes para o aquariano. E essas reflexões todas vão estar dispostas numa agenda de tal maneira que você possa convidar amigos e parentes, para que eles possam ouvir de temas que são importantes para eles. Nós vamos falar sobre trabalho, sobre sucesso, sobre casamento, sobre família. Nós vamos falar da nossa busca por felicidade. Nós vamos falar da nossa busca por sentido. Nós vamos falar da busca do coração dessas pessoas que vieram para cá buscando qualidade de vida, mas que aos poucos foram entendendo que morar num dos melhores lugares do país não é o bastante para trazer sentido aqui dentro do coração. Que ter dinheiro não vai resolver todas as questões da nossa alma, e que obter sucesso na carreira ou na empresa não vai dar para nós o senso de identidade e de valor próprio que nós tanto buscamos. Esse ano nós vamos conversar com as pessoas do nosso contexto dizendo assim, o Evangelho é a única resposta. O Evangelho é a única resposta. Nós vamos desenvolver essa reflexão juntos aqui. E o nosso objetivo é que você se sinta à vontade para compartilhar pequenas reflexões, podcasts, textos e mídias com as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque eu não posso e não vou, eu não tenho credibilidade para falar com os seus amigos. Mas você tem. Eles não querem saber de igreja, eles não querem saber de pastor, eles não querem saber de nada disso. Mas eles conhecem você, respeitam você, você é alguém importante para eles.
Então eu te digo, bem-vindo ao seu campo missionário. Bem-vindo ao seu campo missionário. Todas essas pessoas com as quais Deus te coloca em contato todos os dias, para que você seja sal e luz na vida delas. Então que nós possamos estar acordados e despertos. Deus deseja nos usar. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça, que foi capaz de nos alcançar, que foi capaz de nos salvar, que foi capaz de lavar nossa culpa, nosso pecado. A Tua palavra diz que o grande mistério do Evangelho é que nós fomos amados, mesmo quando ainda estávamos de costas para você, sem nenhuma consciência sequer da nossa necessidade de salvação. Então Jesus faz com que esse Evangelho, que uma vez foi crido, possa também girar o nosso olhar e a nossa preocupação na direção do outro. Porque todos os dias o Senhor nos envia a um vilarejo, ao vilarejo do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade. E lá nós estamos travando contato com tantas pessoas. Mas talvez Jesus nos falte o olhar correto para elas, para a dor delas, para o desespero delas, para o vazio delas, para a futilidade de suas escolhas e vidas, para a vacuidade dos seus esforços e projetos. Talvez nos falte o olhar para que nós finalmente venhamos a chorar por essas pessoas no lugar de oração, enquanto oramos por elas. Nos ajuda, Jesus, nos mobiliza. Nós precisamos da Sua graça. Nós precisamos da Sua graça, do Seu amor e também do Seu impulso. É no Seu nome que nós oramos. Amém e amém.